Finalizando o CSS, agora a gente começa com o JavaScript. E olha que legal. A gente vai ver uma função de manipulação do DOM, né, de manipulação do HTML, que ela chama Query Selector All, tá? Bah, está em inglês, está difícil, já entrou em JavaScript, estou confuso. Espera aí, respira, vamos entender. Sempre que tem um nome gigante de função, pessoal, se você não sabe inglês, traduza ela no Google. Se você sabe inglês, leia com calma, tá? O que que ele está falando aqui? Query para selecionar tudo, né? Então vamos ver aqui no exemplo. Olha que legal. Aqui está misturado, então eu vou fazer bem devagarzinho para a gente entender. Eu tenho vários elementos, tá? Tem um parágrafo, tem um título. Deixa eu mudar isso aqui para light blue, só para ficar melhor. Pronto. Tem um parágrafo, tem um H2, né? E tem um outro parágrafo. Note, pessoal, que somente o H2 e o parágrafo, o segundo parágrafo, tem uma classe chamada exemplo. E qual que é o desafio aqui que o W3 dá para a gente entender? Como que eu pego todas as classes que têm o fundo de exemplo, utilizando o JavaScript, obviamente, e mudo o fundo dela, por exemplo, com a Light Blue? Ah, Barros, mas seria muito mais fácil fazer isso com CSS? Com certeza, tá? Esse aqui é só um exemplo para você entender. O que que ele pega aqui? Ele pega uma lista de nós, utilizando o documento Query Selector All. Selecione tudo que tenha a classe, tá? O ponto é classe, ponto example. Selecione tudo que a classe seja example, tá? E aí, o que que você pode fazer aqui? Ele seleciona tudo e aí ele cria um for, tá? Se você não está familiarizado com for, eu não vou passar nele agora aqui, mas é um laço de repetição. Então eu peguei todos os elementos que tem a classe example e aí para cada elemento eu vou mudar o background dele para light blue. Posso colocar red, tá vendo? Posso colocar só blue e eu já mudo todos de uma vez, tá? Eu posso mudar também o texto que está nele. Se eu copiar essa linha aqui, por exemplo, ó, eu quero que todos os elementos que tenham a classe .example, eu acho que é assim, eu vou mudar o que está escrito nele. Vou colocar escola DNC. Eu acho que eu... Ah, tá. Aqui está o style, né? Perdão. Agora sim. Tá vendo? Eu posso manipular, utilizando JavaScript, tá? Todas essas... Todos esses elementos utilizando o Query Selector All. É uma função do JavaScript para você pegar todos os elementos HTML que se encaixem em alguma coisa. Aqui ele está utilizando a classe chamada exemplo, mas eu poderia colocar uma classe chamada teste, por exemplo. Então eu mudo aqui para teste, e aí nada acontece, né? Porque eu mudei, mas vamos vir aqui, ó, e vou colocar aqui, vamos mudar para teste 1, primeiro parágrafo, teste 2, segundo parágrafo. Beleza? Beleza, tá aqui. Então, teste 1, teste 2. Mas aqui, na segunda, eu não vou colocar teste, eu vou colocar exemplo, tá? E aí você vai ver que ele só vai pegar os que tenham teste, porque eu coloquei aqui, ó, vou voltar aqui, eu coloquei aqui para pegue todos que têm a classe teste e coloca o fundo azul. Eu posso copiar esse código, literalmente copiar e colar ele aqui, tá? E vou colocar, ó, pegue então todos que têm a classe exemplo e muda o fundo para vermelho, por exemplo. Ponto exemplo, ponto exemplo. Aqui eu tenho node list, eu vou colocar um outro nome aqui, lista de elementos, por exemplo. Fechou, fechou, ok. Run. Agora sim, pronto. Então veja que o primeiro, que tem a classe teste, ficou tudo em azul. O segundo, que tem a classe exemplo, ficou tudo em vermelho, tá? Então, Query Selector All parece ser mais complicado do que de fato é. Você acabou de assistir um dos cortes dos workshops que acontecem semanalmente aqui no canal, e eles são só um gostinho do que todos os nossos alunos das nossas profissões têm acesso. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias, e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema.
Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiros da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.